Bom, vamos abrir lá em Mateus 24. Vamos ler 3 passagens, tá? Mateus 24, Apocalipse capítulo 3 e Lucas 21. Mateus 24, versículos 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando ele fala no versículo 12 que o amor se esfriará de quase todos, e no versículo seguinte, aquele que perseverar até o fim, esse perseverar é porque o amor está se esfriando. Então, aquele que persevera até o fim é aquele que persevera em amor, em amar o Senhor. Porque de quase todos o amor já vai ter se esfriado. Então, aquele que perseverar até o fim, que permanecer em amor ao Senhor até o fim, esse será salvo. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então essa é uma promessa que o Senhor faz àqueles que guardam a palavra da perseverança. E qual é a palavra da perseverança, irmãos? Que nós lemos lá em Mateus 24? Aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar em amor. Então, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, aqueles que perseveram em amor, têm uma promessa do Senhor. E lá em Lucas, capítulo 21, versículo 36, fala o seguinte: Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas 21, 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Senhor, nós oramos a Ti mais uma vez, Senhor, rogando, Senhor Deus, a Sua capacitação, a Sua graça, buscando em Ti, Senhor Deus, entendimento, sabedoria, Senhor Deus, para que nós possamos compreender a Tua palavra, para que nós possamos compartilhar a Tua palavra, Senhor Deus, de modo que os irmãos sejam edificados, Senhor Deus. Mas nós necessitamos do Teu Santo Espírito nos guiando, Senhor Deus, em todo o nosso falar, Senhor Deus. E nós confiamos em Ti, Senhor Deus, pois o Senhor é o maior interessado, Senhor Deus, no nosso crescimento, Senhor Deus. Então, Senhor Deus, sabemos que o Senhor está no nosso meio e irá nos conduzir, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, irmãos, retomando o que nós temos visto, não sei se os irmãos lembram, né? Já faz um tempo da nossa última reunião. Nós estamos em um parêntese em Mateus 24, falando da ordem dos arrebatamentos. Porque os arrebatamentos, eles têm uma ordem. E nós vimos essa ordem lá em Levítico 23, irmãos, lembram? Lá em Levítico 23, nas festas de Israel. Aquelas festas, elas nos mostram no seu aspecto profético, escatológico, a ordem dos arrebatamentos. Só para contextualizar, e para o Cláudio, né, e para a noiva que está aqui, né, sabemos do que estamos falando, nós estamos estudando sobre o livro de Mateus, desde o capítulo 1, e estamos no capítulo 24. É o sermão profético, o sermão escatológico do Senhor. E nós estamos vendo que o arrebatamento que o Senhor fala em Mateus 24, ele tem uma ordem. A gente sabe que tem muitas linhas de interpretação que falam que toda a igreja vai ser arrebatada no início, ou toda a igreja vai passar pela tribulação e vai ser arrebatada só no final. Alguns acham que vai ser arrebatada no meio. E nós temos visto aqui que existe uma ordem no arrebatamento.
Então vimos o capítulo 23 de Levítico, que mostra as primícias que serão arrebatadas, aquele molho, né? Aquele molho de cevada que é o próprio Senhor, que foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer e ascendeu aos céus. Mas também nós vimos aqueles 2 pães que são apresentados diante do Senhor. Os irmãos lembram daqueles pães que são apresentados? E aqueles 2 pães que são apresentados ao Senhor no templo, nós vimos que é o filho varão, do capítulo 12 de Apocalipse, aquela mulher que está em dores de parto, e quando ela dá à luz o filho varão, aquele filho varão é arrebatado até o trono do Senhor. E esse arrebatamento do filho varão, nós vimos que são os mártires que morreram porque não negaram o Senhor ao longo da história de todo o povo de Deus. E esse arrebatamento vai se dar no início da tribulação, porque eles são levados até o trono. Isso nós já vimos. E nós vimos também, irmãos, as primícias, que são os santos que estarão vivos na vinda do Senhor e que também participarão desse arrebatamento que vai se dar no início da tribulação. Antes de começar os 7 anos de provação desse mundo. E as primícias, como nós vimos no capítulo 14 de Apocalipse, eles também são levados até o trono. Então só temos esses 2 grupos, irmãos, na palavra, em Apocalipse, que são levados até o trono de Deus, que é o terceiro céu. Porque o Senhor, ele ainda não se levantou para vir até a terra na sua parousia. E parousia é uma palavra grega que significa a presença do Senhor nos ares, né? Estou fazendo aqui só uma recapitulação do que nós vimos. Então, o que inaugura os 7 anos de tribulação? O arrebatamento do filho varão, a ressurreição do filho varão, né? Porque o nascimento, quando fala de nascimento do filho varão, o nascimento fala de ressurreição. Sempre na palavra, quando fala que vai dar a luz, que deu a luz, fala de ressurreição. Então, o que inaugura os 7 anos de tribulação é a ressurreição e o arrebatamento do filho varão e o arrebatamento dos vivos, que são as primícias, que é representado por aqueles 2 pães de Levítico 23. Amém, irmãos? Mas o que eu queria falar hoje com os irmãos é que não adianta a gente saber a ordem dos arrebatamentos se nós não sabemos como participar desse arrebatamento. O que adianta eu saber que as primícias vão ser arrebatadas no início da tribulação se eu não sei como me tornar primícias para que eu seja arrebatado também no início da tribulação e escape, como nós lemos aqui no capítulo 21 de Lucas, escape de todas essas coisas que tem que suceder. Está de pé diante do Filho do Homem. Porque essa foi a promessa que nós lemos lá em Apocalipse capítulo 3. Aquele que guarda a palavra da minha perseverança, eu também o guardarei da hora da provação. Então o que adianta eu chegar aqui e falar que as primícias vão ser arrebatadas no início da tribulação e não passar para os irmãos como se tornar primícia? Porque filho varão é difícil a gente se tornar. Pelo menos no contexto de hoje, aqui no Brasil. Em outro país, até isso possa ser uma realidade. Existem irmãos que dão a vida pelo Senhor ainda nos dias de hoje, irmãos. Que não negam a palavra, não negam o Senhor, nos países muçulmanos, e são decapitados. Mas a gente conheceu lá em Curitiba, né? Só vive do Senhor. A vida tem uma vida separada. Tem exceções ainda hoje. Não, ela vive uma vida separada, mas ela não entregou a vida para morrer pelo Senhor como Marte, entendeu? Sim, mas eu creio que se for preciso, ela faz. Então, ó, ela já está tocando no ponto. Que ela deu pra gente. Ela falou que a única coisa que quer na vida dela é ver o Senhor. Ela falou com o olho brilhando. Coisa mais linda. Então, Aline, ela pode participar das primícias, não do filho varão. O filho varão é quem morre pelo Senhor. Quem está disposto a morrer pelo Senhor, aí já se torna primícias, porque está vivo. Vai ser arrebatado vivo, não vai ter a oportunidade de morrer.
Não que se surgisse a oportunidade, essa pessoa iria negar. Ela iria, porque é a primícia, passar pela morte Os irmãos pelo lá Senhor. de trás, né? Para Sim, eles morrer pelo Senhor é uma honra, né? Eles iam alegres cantando. sim. Então, irmãos, o alvo do Senhor em nós, o propósito do Senhor conosco é que nós amadureçamos. Porque o fruto ele só pode ser colhido, entendam esse colhido como arrebatamento, ele só pode ser colhido quando está maduro. Né? Enquanto os filhos do Senhor não amadurecerem, e a gente lembra que Pedro fala, né, que nós temos que apressar a vinda do Senhor. E como que nós apressamos a vinda do Senhor? Amadurecendo. Né? E quando o Senhor encontrar um povo maduro na terra, aí é a hora dele vir. Aí nós estaremos apressando a vinda do Senhor. Então nós temos que amadurecer, porque esse é o propósito do Senhor em nós. E nós vemos que lá no capítulo 17 de Mateus, nós já vimos isso, quando tem aquele episódio da transfiguração, do Monte da Transfiguração, o Senhor sobe até o Monte da Transfiguração e aparece ali somente alguns discípulos, irmãos. Ele levou todos os discípulos até o monte. Quantos discípulos que ele levou para subir com ele até o monte? 3 discípulos. Né? E nós vimos na ocasião que nós falamos de Mateus capítulo 17, que aquilo é uma profecia portentosa. Que fala de quê? Fala justamente do arrebatamento. Então ele leva 3 discípulos para subir com ele ao monte, para ver ele transfigurado, da mesma maneira que ele vai vir em glória no seu reino. Mas somente 3 puderam subir ao monte. O restante dos discípulos ficaram embaixo, fazendo o quê, irmãos? Enfrentando o poder de Satanás. Porque um pai levou seu filho endemoniado até ele, eles tentaram expulsar o demônio daquele filho e não conseguiram. Enquanto 3 discípulos estavam com o Senhor no alto do monte, vendo a glória do Senhor. E isso fala do arrebatamento. Então, nós vemos que, em termos proporcionais, poucos cristãos serão arrebatados no início da tribulação. A maioria dos cristãos ficarão aqui durante a tribulação. Porque tem alguns irmãos que amadurecem, irmãos, somente ouvindo a palavra. Eles escutam a palavra e obedecem ao Senhor. E amam o Senhor. Mas a maioria dos cristãos só vão amadurecer através do fogo da tribulação. Não é assim que acontece, irmãos? Não é assim que a gente percebe? Então nós vimos isso lá no capítulo 17 de Mateus. E lá em Hebreus, irmãos, o escritor aos Hebreus nos fala de uma melhor ressurreição. Hebreus 11:35. Então a parte B do versículo 35 fala assim, irmãos: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição, ou uma melhor ressurreição. Então o que nós entendemos aqui, irmãos? Existe uma melhor ressurreição. Existe uma ressurreição que é superior em relação a outras. E como que esses irmãos fizeram para obter uma ressurreição superior, irmãos? Eles não aceitaram o resgate. Eles preferiram ser torturados, porque sabiam que existe uma melhor ressurreição. E que melhor ressurreição é essa, irmãos? É a ressurreição do início da tribulação, das primícias e do filho varão, que vão ser arrebatados até o terceiro céu, até o trono de Deus. Essa é a melhor ressurreição. Quem quer participar da melhor ressurreição? Quem quer participar da ressurreição que é superior? Da ressurreição que é extraordinária, que está separada para aqueles que amam o Senhor. Eu quero, irmãos, participar dessa ressurreição, que é uma ressurreição superior, né? Eu não sei se vai aparecer a oportunidade de eu dar a vida pelo Senhor, né? Mas que existe oportunidade para todos nós amarmos o Senhor com amor incorruptível, irmãos, isso existe. Para que nós possamos ser incluídos nas primícias
que participam dessa superior ressurreição. Amém, irmãos? Então nós vamos aprender hoje como nós podemos fazer parte dessa primícia que vai participar dessa superior ressurreição. Nós temos o exemplo de um irmão, o irmão Watmani. Todos os irmãos sabem que ele ficou preso durante 22 anos numa prisão em Xangai. E existe uma história que a notícia da prisão do irmão Watmani, porque os livros deles, né, do irmão Watmani, chegaram até os Estados Unidos. A vida normal da igreja, né? E os irmãos desfrutavam dos livros do irmão Watmani. Entre esses irmãos estava o irmão Billy Graham, que ficou sabendo da prisão do irmão Watmani na China. Então o que o irmão Billy Graham fez? Ele juntou os irmãos para que pudessem juntar um valor de resgate para o irmão Watmani na China para que ele fosse liberto. E esse valor era um valor altíssimo, eram milhões de dólares. E eles conseguiram juntar esse valor. E os irmãos contam que esse valor chegou na China, só que esse valor voltou para os Estados Unidos. E eles quiseram saber por quê. E os irmãos contam, né, que o irmão Watmani já estava no final da sua carreira, muito tempo preso, e ele não aceitou ser resgatado. E os irmãos dizem que ele fala o seguinte: eu estou tão próximo do meu Senhor, eles estão tão próximos de me encontrar com o meu Senhor, eu não quero ser resgatado, eu quero essa melhor ressurreição. E não aceitou o preço do resgate, irmãos. E ele chegou, irmãos, na prisão, nós vamos ver, né, que ele cantava um louvor da irmã Margarete Barbie, que até eu botei no grupo hoje. E ele tinha 1,80 m, irmãos, e chegou a 40 quilos na prisão, de tanto que ele sofreu, mas ele não aceitou o resgate para ser participante dessa superior ressurreição. Só quem faz isso, irmãos, é quem ama o Senhor com amor incorruptível. E nós, irmãos, no tempo presente, temos essa oportunidade de amar o Senhor com amor incorruptível e que esse louvor que nós louvamos hoje seja uma realidade na nossa vida. Amo a Cristo e nada mais. Amém, irmãos? Então, vamos ler o capítulo 14 de Apocalipse, que fala das primícias. Amém? Capítulo 14 de Apocalipse. Fala assim: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então nós vemos que esses 144.000 são cristãos, porque eles têm escrito na fronte o nome de Cristo e o nome do Pai. E por que esse número 144.000, irmãos? Quando há número na Bíblia, esse número quer dizer limitação. É um número limite. Porque nós vemos depois que João viu uma grande multidão que não dava para contar. Então, 144.000 fala de um limite, de um número limitado de irmãos que vão ser primícias. E no versículo 12 ele fala o seguinte: ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Essas muitas águas falam da solenidade e essa voz de grande trovão fala da seriedade. Também a voz que ouvi era como de arpistas que tangem a sua harpa. E essa harpa aqui, irmãos, fala de um amor. Aquele que ama quer louvar o objeto amado. E entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Então, quando fala do trono, quer dizer que esses 144.000 assim, estavam no trono, no terceiro céu. O Senhor não tinha levantado do trono e vindo a sua parousia ainda, né? E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram resgatados da terra, ou que foram comprados da terra. São esses os que não se macularam com mulheres, pois são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro.
e não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Irmãos, esses são as primícias para Deus e para o Cordeiro, que vão ser apresentados como um pão, como nós vimos lá em Levíticos capítulo 23, na casa do Senhor, no templo do Senhor, no trono. E fala que eles não se contaminaram, não se macularam com mulheres, porque são castos. É claro que quando ele fala que são homens, isso aqui é um símbolo, porque inclui também as mulheres, né? Quando ele fala que não se contaminaram com mulheres, porque são castos, quer dizer que eles tinham um único amor Malvino, que era o Senhor. Eles não trocaram o Senhor por nada, irmãos. E como tem crente hoje, irmãos, que troca o Senhor com tanta facilidade. E troca o Senhor por qualquer coisa, irmãos. Por água ungida do Rio Jordão, por bênçãos, né? Por riquezas, por prazeres nesse mundo. Então podemos dizer que esses cristãos se macularam com mulheres. Por quê? Porque trocaram o Senhor. O amor que era exclusivamente dele. E amaram qualquer outra coisa. Nós vemos que, lá em Mateus, que onde estiver o nosso tesouro, irmãos, estará também o quê? O nosso coração. Se o nosso coração estiver simplesmente no Senhor, com amor sincero, unicamente no Senhor, é porque o nosso tesouro também está no Senhor. E esse amor, ele tem que ser um amor incorruptível, irmãos. Um amor sincero, como nós vemos lá em Efésios capítulo 6. Vamos lá, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 24. Efésios 6, 24. Nós sabemos que os irmãos em Efésios eram irmãos maduros, certo? Porque Paulo fala de uma profundidade nessa carta com os irmãos. Ele faz tanta revelação de coisas sublimes, de coisas profundas. Então os irmãos em Efésios eram irmãos maduros. Mas como o Espírito Santo ele prescuta todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, como Paulo termina a carta aos Efésios. Olha só como ele termina, irmãos. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém tem uma outra versão desse versículo? A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Né? Alguém tem um outro versículo? Essa palavra sinceridade, sinceramente, na verdade, ela quer dizer incorruptibilidade. Um amor incorruptível. Um amor que não se corrompe. Não troca o Senhor com nada. Então, qual a advertência, ou como Paulo finaliza a carta aos Efésios? Irmãos, que a graça seja com todos os que amam o Senhor com um amor incorruptível. Quando nós aceitamos o Senhor por causa da graça salvadora, irmãos. É a graça que nos capacita a crer no Senhor. Essa é a graça do início da nossa carreira cristã. É a graça da nossa conversão. Mas essa graça que Paulo está falando aqui, irmãos, é uma graça acumulada. Não é a graça de quando nós cremos, mas é a graça para a carreira cristã, irmãos. É a graça plena, que nos ajuda e nos capacita a amar o Senhor com amor incorruptível. E essa graça é dada aos irmãos na medida que nós amamos o Senhor. Na medida que nós amamos, Malvino, mais graça é derramada. Para nos capacitar a amar mais o Senhor. E quanto mais nós correspondemos a essa graça, mais graça nos é dada. E isso vai numa crescente, irmãos. Isso é tremendo, essa maturidade cristã, ela vai nos afastar de olharmos para a direita ou para a esquerda. Isso. Essa maturidade cristã, ela faz com que nós alcancemos cada dia um degrau a mais. Por
porque a gente vai estar fortes na palavra, fortes, né, na caminhada. Não são coisas poucas e pequenas que vão nos distrair. Então, essa maturidade, né, que o Roberto também fala muito, é para que nós possamos alcançar, né, a vida eterna plena. Né? É uma maturidade que nos amadurece, Sim. né, que nos firma. E os imaturos, qualquer coisinha saem da igreja, não quer mais o Senhor. Né? Então, assim, a maturidade, ela nos leva adiante sempre. Né? Não tem como mais sair da igreja. A Igreja não tem mais como sair da igreja. Amadureceu, agora está na igreja, agora não sai mais da igreja. E olha para onde fugir. E olha para Cristo, não olha para o homem. Né? Isso só com maturidade. Só com maturidade. Só com Momento válido. A palavra que você deu do escudo, né? Aprendi muito. Nunca mais esqueci ali. É melhor ser afiado com os irmãos do que se deleitar loucamente com pecadores. De deleite nos irmãos. Não, é aqui, é na comunhão que Deus te dá essa bênção, né? E é simples assim. Isso que as irmãs estão compartilhando, estão desfrutando, né, do Senhor, é aquilo que o Senhor falou lá em Mateus capítulo 6, que que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. O que é ter um olho bom? É um olho que só tem um foco. Isso é um olho bom. Você só foca o Senhor. E só quem pode focalizar o Senhor é aquele que tem um amor incorruptível, que é maduro. Mas ele continua, né? Se, porém, os teus olhos forem maus, ou seja, tu está com o olho aqui, mas está com o olho lá. Você não tem um foco. E o Senhor nos fez, seres humanos, com 2 olhos, mas para ter um foco só. Tem animais que têm 2 focos, né? Já viram aquele camaleão que olha para cá e olha para lá? Ele tem mais de um foco, ele consegue ter esse recurso, né? Nós não conseguimos, né? Por isso que o Senhor fala, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, quão grandes trevas serão. Então nós temos somente um amor. O Senhor não quer compartilhar o amor que nós temos com Ele com ninguém. O Senhor ele se agrada do seu filho quando ele vê que o seu filho o ama. Não há nada que agrade mais o coração de um pai quando vê que o filho o ama. Então, irmãos, que nossos olhos sejam olhos bons, que olhem somente para o Senhor. Mas por que Paulo terminou a epístola aos Efésios com essa frase, com esse versículo? A graça seja com todos os irmãos. Tem uma condição, não é com todos os irmãos, simplesmente. É com todos os irmãos que amam o Senhor com o amor incorruptível. Ele podia terminar assim, né? Que a graça do Senhor seja com todos os irmãos. Não seria fácil, né? Não, mas não é com todos os irmãos. É com todos que amam o Senhor com amor incorruptível. E por que ele termina assim? Por causa de Apocalipse capítulo 2. O que aconteceu em Apocalipse capítulo 2? A carta que foi escrita aos Efésios. Os irmãos sabem, né? Porque abandonaste o teu primeiro amor. Vamos lá ler o capítulo 2 de Apocalipse. Vamos ler aqui o versículo 4, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 4. O Senhor elogia a igreja em Éfeso, mas o que ele fala no versículo 4? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Alguma versão diferente? Porque esse primeiro aqui, irmãos, não fala de primeiro numa ordem de sequência, mas fala do melhor em qualidade. A palavra aqui no grego é protos, né? Protos significa tanto primeiro em ordem, quanto melhor em qualidade. Então, Paulo sabia e o Espírito sabia que isso iria acontecer. Então ele adverte os Efésios. Que a graça do Senhor seja com todos os que amam o Senhor com amor incorruptível.
Mas chega anos depois, quando João escreve Apocalipse, o Senhor tinha algo contra a igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu melhor amor. E que melhor amor é esse, irmãos? É um amor que não troca o Senhor por nada. Um amor que sofre, mas não abandona o Senhor. Um amor que muitas vezes é vilipendiado, né? Sofre, muitas vezes no meio da família. Porque muitas vezes a família não entende, né? O amor que nós temos pelo Senhor. E você é visto como alguém estranho. Não foi justamente isso que aconteceu com o nosso Senhor? No meio da sua família, no meio da sua parentela, os irmãos dele tratavam ele como o quê, irmãos? Como louco, né? Como alguém que estava fora de si. Então, irmãos, como ele amava o Pai com amor incorruptível, nada poderia corromper o amor do Senhor pelo Pai, irmãos. Nada. O Senhor foi tentado no deserto por Satanás. Foi oferecido ao Senhor muitas coisas. Irmãos. Poder, riqueza, fama. Mas o Senhor tinha um amor incorruptível pelo Pai. E não trocou a glória de Deus pela glória do homem. Irmãos. E nós temos que ter também esse viver, irmãos. Não podemos trocar o Senhor por nada, mesmo que venhamos a sofrer. Porque se nós não formos filho varão, nós iremos nos tornar primícias, irmãos. E os irmãos que são primícias, eles já venceram a carne com todas as suas paixões. Vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 5. Então, essa bênção de Paulo foi só para as premissas. Para aqueles que amam o Senhor com amor sincero, com amor incorruptível. Porque quanto mais você ama, mais graça você recebe. Quanto mais graça você recebe, mais você é capacitado a amar. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, fala o seguinte: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então aqui ele fala de um andar. E muitos acham que é quase impossível você andar em espírito. Não, isso aí eu sei que a gente anda em espírito, mas às vezes vai para a carne, e no outro dia quer ir para o espírito de novo, e depois volta para a carne. Muitos caminham a carreira cristã desse jeito, sabia? É a historinha também. Sim. Está na carne, ele diz assim, mas eu sou carne. É mesmo, está falando que é. Mas quando Paulo fala isso aqui, irmãos, será que é assim que a gente tem que entender? Não, eu sei que eu tenho que andar em espírito, mas a gente dá também uma brecha para a carne. Será que é isso que ele está recomendando aqui? Ou isso aqui, esse verbo aqui está no imperativo? Andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Porque as primícias, irmãos, as primícias andam no Espírito e não dão vazão para a carne, irmãos. Todo o tempo, as primícias andam no Espírito. É claro que eles chegaram e atingiram essa maturidade, que é uma maturidade que não é impossível de se atingir. Sede perfeitos, assim como seu Pai celestial é perfeito. Será que o Senhor iria pedir algo impossível aos seus filhos? Então não é impossível, irmãos, ser perfeito. E quando eu falo de perfeição, não é perfeição sem pecado, porque isso não existe. Mas é uma perfeição de maturidade. Nós atingimos uma maturidade de acordo com aquilo que nós andamos. Quanto mais nós andamos no Senhor, mais o Senhor vai acrescentar em nós. Por isso, o próprio irmão Paulo diz, né? A carne vai militar, vai lutar com o espírito. Então, é uma guerra. Porque o problema é que a gente entende que não estou em guerra, mas a gente está em guerra. Por isso é essa batalha. Por isso essa batalha. Diária. Então, há a possibilidade da gente vencer. E as primícias, irmão Lucimar, vencem essa batalha. Eles vencem essa batalha. Porque lá no versículo 24 de Gálatas 5 fala o quê, irmãos? 24, Gálatas 5. Sendo Cristo crucificado a carne com suas paixões
Os que são de Cristo Jesus fizeram o quê, irmãos? Crucificaram a carne. Ou seja, o verbo está no passado. Já crucificaram a carne. Com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, irmãos, andemos também no Espírito. Não há negociação com a carne. Mas o que acontece muitas vezes com o nosso entendimento? Não, a carne é fraca. Né? A carne é fraca, irmãos. Aí eu estou santo num dia e estou demônio no outro dia, irmãos. Será que dessa maneira nós vamos ser incluídos nas primícias, irmãos? Não é assim, irmãos. Porque aqueles que andam dessa maneira, eles vão ter que passar pelo fogo da tribulação, irmãos, para serem provados, para aprenderem a amar o Senhor com amor incorruptível. Mas tem aqueles que aprendem sem a necessidade do fogo da tribulação, irmãos. E nós queremos estar entre esses, amém? Nós queremos ser esses que aprendem sem tanta disciplina do Senhor. Porque o Senhor disciplina todos aqueles que ama e que recebe por filho, para que nós sejamos participantes da sua santidade. Para isso serve a disciplina, irmãos. Mas se nós respondemos à disciplina de modo positivo, nós somos participantes da santidade de Deus. E somos incluídos nas primícias. Amém? Amém. Então, quando aqui no capítulo 14 de Apocalipse, ele fala que as primícias estão louvando o Senhor com harpa, irmãos, com um cântico que somente eles sabem e ninguém pode aprender, Malvino. Ninguém pode aprender esse cântico. Por que ninguém pode aprender esse cântico, irmãos? Porque é uma experiência que somente eles tiveram com o Senhor. Capítulo 14 de Apocalipse. Eu não acho a carne fraca, não. Eu acho a carne forte. Porque ela batalha contra o espírito, ela não é fraca. Não, mas calma. Ela procura ganhar. Não é nesse sentido, Malvino. Não, eu entendi isso. A carne é fraca porque a gente pega. Eu entendi. A gente não consegue resistir às coisas. Por causa da carnalidade. A carne é fraca porque a carne por si mesma não consegue seguir o espírito. Por isso que ela é fraca, né? Por isso que ela é fraca. O espírito não, porque está em espírito vence a carne. Mas é o que você está falando, né? Eu falo, tá uma guerra. Porque a gente sempre está fazendo alguma coisa que a nossa carne deseja. E a nossa carne só deseja aquilo que dá prazer. E o que dá prazer não tem a ver com as coisas do Senhor. São coisas do mundo. Sim, mas a carne não é forte. A carne é fraca por quê? Porque a carne, por si mesma, não consegue obedecer o espírito. Não, isso aí eu entendo. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que mortificar a carne, crucificar a carne e viver pelo espírito. Porque quem segue o Espírito Santo é o nosso espírito. Né? Então, o espírito tem que estar pronto. Mas a carne, ela é fraca. Porque ela não consegue. Paulo, o que ele fala em Romanos? O bem que quero fazer, esse não faço. Mas o mal que não quero, esse eu faço. Porque o pecado habita em mim. Né? E ele fala o seguinte, o que ele fala, Nélio? Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por Cristo Jesus. É Ele que nos fortalece. Porque esse corpo não produz bem nenhum. Nenhum. Nem é bonzinho. Não adianta. Não entendeu o sentido que Na eu falo que carne, a nesse carne é corpo forte não existe também. bem. Porque é ela que nos faz pecar. Mesmo a gente estando aqui no espírito. Mas ela nos vai explicar porque ela é fraca. Não porque ela é Não, forte. suave, ela não resiste. Né? Não, é uma frase forte. Como que ela? Não escutei. O que você vê de bom em mim é Cristo, o que você vê de bom em seu amigo. Isso aí. É por aí. Porque a gente não É verdade. É por aí. Não existe possibilidade de ser bom, que bom é só o Senhor. A gente está se santificando, né? Assim, Mas a gente tem que levar isso a sério, tá? no nosso dia a dia, né? Porque realmente de nada. Por isso que ele fala, se andar, né? Tá dando uma hora. Se andar no espírito, você não vai Exatamente. cumprir a vontade da carne. Então há uma ordem, né? Andar. Andar no espírito. Não andar ansioso. A ansiedade vem, mas não andar é pecado. Isso. Você ficar preocupado se amanhã. E o andar fala de todo o curso da nossa vida, tá? O andar fala do nosso tempo aqui nessa terra. Andai no espírito. O tempo todo. Andai no espírito. Mesmo que você seja taxado como louco,
como alguém que, entendeu? O que você está vivendo aí? A gente está vivendo isso aqui, você não curte isso, né? Você não participa de nada, né? É por aí. Então a gente tem que sofrer pelo Senhor, porque nisso há a recompensa de uma superior ressurreição. Amém, irmãos? Amém. Então, como a irmã Lucimar perguntou, onde é que está isso? Está lá em Apocalipse capítulo 14. Porque esses que são encontrados no trono, eles cantam um cântico que ninguém pode aprender, senão os 144 mil. E por que ninguém pode aprender? Porque essa experiência que eles tiveram com o Senhor, de amor ao Senhor, foi uma experiência única, irmãos. Uma experiência extraordinária, que só quem tem essa experiência consegue entender, irmãos. E ao longo da história da igreja, até conversava isso com a Aline hoje, né? Muitos irmãos fizeram cânticos que são difíceis de entender. Muitos irmãos não compreendem o sentido do cântico. Não é que não dá para você entender a letra do que está escrito, né? Mas muitas vezes você não entende o sentido do que o irmão quer dizer. O irmão John Wesley, ele falava isso do irmão dele, né? Irmão da carne, né? Charles Wesley. Ele falava que muitas vezes o irmão dele, Charles Wesley, fazia cânticos que eram, assim, difíceis de compreender. E muitas vezes lá em casa eu boto cânticos que a Aline não entende. Tem um cântico que eu não gosto. Meu pai chega lá em cima, né? Pô, fica criticando o louvor. Cara, louvor profundo, irmãos. Meu pai critica. Porque não entende o sentido do louvor. É um louvor diferente, né? Então, só quem vive, irmão, uma experiência com o Senhor profunda, consegue fazer um cântico que só ele entende, porque ele teve a experiência com o Senhor. Né? E muitos dos cânticos que eu boto lá em casa são mais ou menos nesse sentido, irmão. Assim, a Aline não entende, né? E meu pai também não entende. Muitos irmãos não compreendem a profundidade daquele cântico. Depois eu compartilho com os irmãos. De vez em quando eu boto um ou outro no grupo lá, né? Eu até botei um hoje no grupo, né? Mas tem os cânticos, irmãos, que só quem viveu, só quem fez o cântico, sabe o sentido daquilo, né? Então, irmãos, se nós queremos ser encontrados dentro dos vencedores vivos, que serão arrebatados como primícias, esse é o amor que Deus espera encontrar em nossos corações. Lá em Lucas, capítulo 7, irmãos, vamos abrir lá. Vamos ver como que nós podemos amar o Senhor, irmãos, com esse amor incorruptível. Lucas, capítulo 7, eu não vou ler tudo, tá, irmãos? Porque o tempo já me é escasso. Lucas, capítulo 7, versículo 47. Os irmãos conhecem essa história. Fala daquela pecadora que ungiu os pés do Senhor, né? E aqui no versículo 47, o Senhor fala o seguinte: por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Os irmãos conhecem aqui a história dessa mulher que ungiu os pés do Senhor, com aquele unguento de grande valor, né? Então, aquilo que ela tinha de mais valor, irmãos, ela não ligou para aquilo. Ela derramou aos pés do Senhor. Tremendo, né? E o que nós temos de valor na nossa vida, irmãos? Que nós não abrimos mão para o Senhor. Cada irmão pode fazer essa avaliação. O que nós temos de valor em nossa vida que nós não abrimos mão, irmãos? Porque essa mulher, o que ela tinha de mais valor, irmãos, ela derramou aos pés do Senhor. E aquele unguento que ela derramou tinha um alto valor, irmãos. Era algo de muito valor. Mas e o símbolo? Não simboliza o Espírito? Sim, claro que aquele unguento simboliza o Espírito. Mas aquilo que ela tinha, ela apresentou para o Senhor. E ela foi criticada por isso, não foi, irmãos? Os apóstolos criticaram ela. Pô, isso aí poderia ser vendido, né, por um alto valor. E dado aos pobres. Dado aos pobres. Mas o que o Senhor falou, irmãos? A quem muito se perdoa, muito ama. E a quem pouco se perdoa,
pouco ama. Por que ela amou o Senhor, irmãos? Dessa maneira, que deu o que ela tinha de mais valor para o Senhor. Por que ela amou o Senhor dessa maneira, irmãos? Porque ela reconhecia que ela era muito pecadora. Ela necessitava do perdão do Senhor. Então, quando nós reconhecemos o nosso pecado, irmãos, e vemos o que o Senhor fez por nós na cruz, o nosso amor pelo Senhor, ele aumenta. Agora, quando nós achamos que, não, eu sei que eu sou pecador, mas eu não sou tão mal, né? Eu faço algumas coisas boas. Oi? Eu não pequei tanto assim, né? Eu sei que eu preciso de perdão, mas nem tanto, não como aquele lá. Aquele lá, poxa. Então, quando nós temos essa visão, irmãos, o nosso amor pelo Senhor, ele diminui. Ele é fraco. Né? Por quê? Porque nós nos achamos bons. E nós não enxergamos o quão pecadores nós somos. Mas quando nós vemos, irmãos, o nosso pecado, a cor do nosso pecado, a mazela da nossa carne, a nossa queda em Adão, que nós estamos no fundo do poço, e o Senhor nos apresenta, irmãos, um perdão. O Senhor nos redime, irmãos, de toda a nossa mazela. E nós vemos de onde nós fomos tirados e aonde nós fomos colocados. Irmãos. Ah, irmãos, aquele que muito é perdoado, muito ama, irmãos. Então, qual a visão que nós temos que ter de nós mesmos, irmãos? Que nós somos bonzinhos, que eu faço bem, né? Que eu ajudo o pobre, que eu faço aquilo outro, né? Irmãos, nós, sem o Senhor, mesmo fazendo coisas boas, nós somos pecadores. Como que Paulo se reconhecia? Eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o menor dos apóstolos. Olha quem falou isso. Quem falou isso foi Paulo. Então, irmãos, o amor de Paulo ao Senhor era um amor de dar a vida. E foi isso que ele fez. Ele se gastava para o Senhor. Ele se gastou. Ele não viveu para nada que era dele. Mas depois que ele se encontrou com o Senhor, que ele foi levado ao chão, irmãos, acabou Paulo. Cadê a vida de Paulo? O que ele fez para ele mesmo, irmãos? Que prazer que ele buscou no mundo? Ele só buscava fazer a vontade do Pai, a vontade do Senhor. Porque muito foi perdoado. E ele diz, eu ia falar isso que você está falando do Paulo, ele diz assim, para testemunho de quantos, ele era um testemunho para quantos haviam de crer no Senhor, que é o que ele está vendo hoje, né? Ele foi feito servo de Cristo, escravo de Cristo em algemas, para que a vida de Cristo crescesse em nós. Em mim opera a morte, para que em vós opere a vida. Então Paulo não esquentava para a vida dele, irmãos. Nós esquentamos para a nossa vida? Nós ligamos para o nosso bem-estar, irmãos? Ah, irmãos. Que nós possamos rever a nossa vida. Eu, na minha juventude, o que eu buscava, irmãos? E hoje eu reconheço, né, a loucura que era isso. E eu, junto com a Aline, já era casado com ela, né? Já era casado? Acho que ainda não. Mas estava noivo, né? Como vocês estão noivos, né? E eu falava, irmãos, irmão não, né? Colega assim, conversando assim, com colegas, né? Irmãos, o que eu quero é qualidade de vida. Era isso que eu falava. Era isso que eu buscava. Eu quero qualidade de vida. É isso que eu quero nesse mundo. E buscava isso, qualidade de vida. Não é isso que o mundo busca, irmãos? E se você busca qualidade de vida nessa terra, você pode ser um servo de Cristo para benefícios de outros? É incompatível. Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então, muitos cristãos têm olhos maus. Por quê? Porque buscam prazer nessa vida, irmãos. E não querem buscar uma melhor ressurreição, uma superior ressurreição. Mas esses que cantam um cântico que ninguém consegue aprender, que só eles conseguem aprender, por quê? Porque eles tiveram uma experiência de provar e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Então eles puderam fazer esse cântico. O cântico ao Cordeiro.
com harpas, e a harpa fala de amor, né? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, quando nós amamos o Senhor, nós queremos louvar o ser amado. E esse texto, ele deixa um alerta de que eu tenho que ter a minha experiência. Não adianta eu ser casada, né, e o esposo ser a Aline Michael, né? O Michael ter a experiência dele, mas a Aline não vai viver isso. Ela tem que ter a dela. Amém. Por isso é que todo mundo aqui, ele diz que nem todo mundo vai caminhar nesse sentido, porque você precisa ter a sua experiência com, né, o Senhor, e ele é dele. Para que juntos, né, que seja diferente, certamente será a sua experiência, a dele, né? Mas é preciso que você tenha a sua, para que você cresça. E isso é lindo, é lindo, porque o Senhor quer ver todo mundo no mesma sintonia, né? No mesmo tamanho, com o mesmo amadurecimento. Mas é necessário que a Aline tenha, que a Lucina tenha, que eu tenha a minha, para que a gente valorize, para que a gente possa entender, né, o amor que está sendo descrito aqui. Amém. E essas primícias do capítulo 14 de Apocalipse, irmãos, o que eles faziam? Por que eles foram considerados primícias para Deus? E primícias quer dizer primeiros frutos. Aqueles que amadurecem primeiro. Por que eles foram considerados primícias, irmãos? Vamos no versículo 4, do capítulo 14 de Apocalipse. 14:4. Nós já vimos aqui que eles não se macularam com mulheres, certo? Porque são castos. São eles... Eu quero focar nessa parte aqui, irmãos. São eles o quê? São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. E eu queria falar sobre isso, finalizar, né, essa nossa reunião de hoje, falando sobre seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá, Araci. Onde quer que o Cordeiro vá, as primícias seguem ele. E para nós seguirmos o Cordeiro, irmãos, onde quer que ele vá, nós temos que saber por onde o Cordeiro caminhou. Por onde que o Cordeiro caminhou, irmãos? Para que nós possamos seguir. Ele seguiu até a cruz. E a irmã Margaret Barber, não sei se os irmãos leram no grupo lá que eu botei hoje, né? Ela fez um poema, irmãos, justamente com base nessa pergunta. Porque ela perguntou, como que eu vou seguir o Cordeiro? Eu tenho que saber aonde o Cordeiro foi. Então, quais são os lugares onde o Cordeirinho andou e que nós temos que seguir após ele? Porque cada lugar que o seguimos, irmãos, o processo de morte opera em nós. E ele vai nos ensinar a lição que vai nos conformar ao espírito do Cordeiro. E eu queria ler esse poema com os irmãos. Foi um poema que a irmã fez, irmãos, mostrando aonde o Cordeiro vai para que nós possamos seguir o Cordeiro. E para que o espírito do Cordeiro se forme em nós. Para que nós sejamos considerados primícias ao Senhor. Então, o poema ele tem o seguinte título: Via Belém viajamos. E ela começa assim, né? Via Belém viajamos. Porque a carreira do Senhor começa em Belém. Foi ali que ele nasceu. Então, via Belém viajamos. Nós, cujos corações estão postos em Deus. Como crianças, nossas almas vêm de Jesus aprender. Então, o Senhor nos ensina a sermos como crianças. Como crianças, nossas almas vêm de Cristo aprender. A manjedoura e o estábulo, embora não agradem nossos olhos, mas nossos pés devem segui-lo, para nossas mãos o prêmio obter. A manjedoura onde o Senhor nasceu, em Belém, o estábulo,
Não é agradável aos nossos olhos, né? Nós queremos nascer num lugar onde tenha conforto, onde tenha cuidados, mas não foi aí que nosso Senhor nasceu. Ele nasceu na manjedoura e no estábulo. Embora não agradem os nossos olhos, mas nossos pés devem segui-lo, para nossas mãos o prêmio obter. Via Nazaré. Temos que segui-lo também em Nazaré. Via Nazaré, o caminho estreitamente andamos nós. Anos de labor, sem nenhuma recompensa ou reconhecimento. Porque parece que em Nazaré o Senhor ficou ali, na carpintaria do seu pai, durante longos anos, sem se manifestar. Parece que é um desperdício, né? O Senhor, durante 18 anos, escondido do mundo, recluso do mundo. E o Senhor está ali, em Nazaré, anos de labor, sem nenhuma recompensa ou reconhecimento. Contudo, Deus nos ensina a conhecer que o servo não é maior do que o seu Senhor. Que por longos anos escondeu a si mesmo da glória do mundo. E a gente acha um desperdício, né? Por que não se manifesta logo ao mundo? Não foi isso que os seus irmãos falaram? Por que não se manifesta logo? Ainda não é chegado o meu tempo. Então ele obedecia ao tempo do Pai. Siga-o, sem as lágrimas mostrar. Via Galileia, nós o veremos. Pedras sendo arremessadas, assobios e maldições dos homens reunidos em torno dele. Porque ele foi contrariado pelos homens. Ele era a vida, ele era a luz do mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Teria o seu caminho sido em vão? Não. Ileso o Salvador passa, quando quiseram jogar ele do precipício. Ele sai dali. Ileso o Salvador passa. E esse breve e áspero caminho, nós temos que com ele andar. Já que, como a Jesus, nada pode nosso objetivo frustrar. Via também de angústia cruel, dos momentos em que estamos o madeiro a levar, quando as hostes de Satanás investem, terrível hora de angústia para nós. Contudo, os anjos de Deus ministram e estão a nos dizer: contempla, amado, a glória. O conflito está aqui. Logo ali o alvorecer. E então a cruz, pela via do Calvário, toda nobre alma deve ir. Aqui nós rasgamos o véu para Jesus o segredo mostrar. Se com ele sofremos um pouco, e muito pouquinho, a lembrança da dor irá se desvanecer na glória do seu sorriso para nós. E então o túmulo, porque nós temos que seguir o Senhor até o túmulo, irmãos. E então o túmulo, com os entes queridos chorando, ao saber que toda a vida terrena se foi. Aí ela faz uma pergunta: companheiro de jornadas, está você também contado entre aqueles que o mundo considera morto? Daí subirás e viverás com Jesus, entronizado em glória, perdendo para sempre a companhia daqueles que no mundo têm seu gozo e alegria. Ouviram, irmãos, o que a irmã falou aqui? Daí subirás e viverás com Jesus, entronizado em glória, perdendo para sempre a companhia daqueles que no mundo têm seu gozo e alegria. Oh, que bela visão! A cada dia nos aproximamos dessa cidade que Deus para nós e conosco construiu. Ali nós, em uníssono, cantamos aquele cântico de Apocalipse 14, né?
Ali nós, em uníssono, cantamos aquele que morreu para nos ter com ele sobre o trono e em seu seio. Apenas mais umas milhas, amado, e então verás que a dor de teus pés já passou. Não há mais sofrimento, nem dor ou pecado. Acalma-te, esse caminho Jesus já passou. Podes ouvir o sussurrar docemente ao dizer-te: mesmo fraco, persevera, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Pode ser que antes de amanhecer, a longa jornada tenha chegado ao fim. E ela termina com essa estrofe, irmãos. Os irmãos dizem que o irmão Otmani, ele cantava esse louvor na prisão. E ele pôde suportar todos aqueles anos, irmãos, sendo alimentado pela palavra e por esses louvores de muitos irmãos. Um louvor que muita gente acha um louvor normal, né? Não entende o sentido. E ele pôde negar o resgate, irmãos, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Irmãos, que nós possamos ser estes, irmãos, que amam o Senhor com amor incorruptível, que vivem vidas separadas para o Senhor. Porque nós estamos com os olhos aonde, irmãos? Nos prazeres momentâneos ou passageiros desse mundo, irmãos? Ou nas glórias que irão se manifestar na vinda do nosso Senhor, irmãos? Nós não temos noção, irmãos. Porque aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e aquilo que não penetrou o entendimento humano, irmãos, é isso que o Senhor tem preparado. Para quem, irmãos? Para aqueles que o amam. Que esse amor possa ser gerado em nós, irmãos. E que mais graça possa ser derramada nos nossos corações. Para que esse amor incorruptível, irmãos, cresça ao Senhor e se manifeste também no seio da igreja. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor.